Meus queridos e amados, propósito de Deus na nossa vida, que eu entendo que todos nós enfrentamos batalhas, todos nós enfrentamos lutas. Cada dia parece que surge uma nova luta, uma nova batalha. E a Bíblia diz que nós temos que estar preparados para o dia mau. A gente não sabe quando vai ser o dia mau, mas a Bíblia diz que nós devemos estar preparados, porque o dia mau, ele vai chegar. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, a Bíblia diz que quem perseverar até o fim será salvo. E Deus deseja, amados, que sejamos perseverantes, que nós venhamos lutar e não venhamos parar, que não venhamos desanimar de maneira nenhuma e avançar até aquilo que é o propósito, que é o querer de Deus para a nossa vida. Amém? Eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, e o versículo 24. Não é uma passagem desconhecida, não é um milagre desconhecido, bem pelo contrário, é um dos milagres muito conhecidos do Senhor Jesus. Até Jesus está indo para atender uma necessidade de um pai de família, que está com a sua filha muito doente, muito mal, à beira da morte, e no caminho, na metade, surge alguém com uma outra necessidade. E essa pessoa, então, ela recebe o seu milagre. Marcos capítulo 5, versículo 24, diz assim: Jesus foi com ele, com Jairo, e uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos. Gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Diga comigo, em vez de melhorar, piorava. Diga comigo, padeceu muito. Diga comigo também, sofrendo. Diga, sofrendo 12 anos. Aqui é o resumo da história dessa mulher. Aí a Bíblia vai seguir, no versículo 27, diz: quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Verso 29, imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou, olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Versículo 32 diz que Jesus continuou olhando ao seu derredor para ver quem tinha feito aquilo. Verso 33, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Esse texto também ele é narrado por Mateus e ele também é narrado por Lucas. Interessante notar, meus amados, que o milagre sobre essa mulher que estava sofrendo com um fluxo de sangue ocorreu quando Jesus estava indo para realizar um outro milagre. Essa mulher, ela sofria grandes problemas. Eu tento assim me colocar ou nos posicionar como é que era a vida dessa mulher. Não era uma vida fácil. Era uma mulher que ela sofria de várias privações. Porque a lei, no livro de Levítico, fala da situação que vivesse o que ela estava vivendo. E a Bíblia vai dizer o seguinte, lá no livro de Levítico, capítulo 15, versículo 25, diz como era a vida de uma pessoa que sofria o que ela estava enfrentando, que era uma hemorragia, que era um período menstrual fora do normal, que não parava a sua menstruação. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte,
Livro de Levítico 15, versículo 25. Também a mulher, quando tiver fluxo de sangue, por muitos dias, fora do tempo da sua separação, e quando tiver fluxo de sangue, por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia, será imunda. Como nos dias da sua separação, toda a cama sobre a qual essa mulher se deitar, todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a sua cama de separação, e toda a coisa sobre a qual ela se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação, e qualquer que tocar será imundo, portanto lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. A Bíblia está falando exatamente do período menstrual da mulher. Porém, está falando não apenas do período menstrual. Está falando quando passa além daquilo que é o período normal. Existia muitos tabus nas culturas, tipo 6.000 anos antes, 6.000 anos atrás, na história, países, alguns tinham um entendimento que a mulher no período menstrual ela estava possuída. Alguns tinham algumas crendices e algumas culturas que, por exemplo, a mulher, no período da sua menstruação, para que não houvesse muito corrimento, deveria matar um sapo, né, queimar, incendiar esse sapo e pegar as cinzas e colocar numa bolsa perto da sua cintura, para que diminuísse o seu sofrimento. Havia muitos tabus com relação a isso. E na lei judaica é o seguinte: quando uma mulher estivesse com esse problema do fluxo, e fosse um problema já além do normal, ou fosse já durante o período do seu fluxo, se ela sentasse na cadeira, aquela cadeira estaria imunda, ninguém poderia sentar naquela cadeira. Na cama que ela se deitasse, estaria imunda. Qualquer pessoa que tocasse-a, estaria imunda. E essa mulher, ela vive agora um problema de impureza, a qual então ela não poderia nem sequer ir a lugares públicos, ela não poderia ir na sinagoga, ela não poderia ir ao templo, porque ela estava no período da sua imundícia. Essa mulher, ela estava com a doença, porque não parava. A Bíblia diz que ela fez de tudo, para ver se resolvia o seu problema na sua saúde, mas não teve êxito em nada do que ela tentou. A Bíblia menciona, meus amados, que esta mulher, ela perdeu tudo que ela tinha, ela gastou todos os seus recursos em cima do tratamento da sua saúde. Essa mulher, ela busca um milagre para a vida dela. E essa mulher, ela está sofrendo. Ela sofre vários motivos. Ela sofre o problema da separação social, ela sofre o problema religioso, a separação religiosa, certo? E ela vai buscar uma solução em todos os lugares. Mas a Bíblia vai mencionar que ela não consegue. Eu entendo, irmãos, que o inimigo, nosso inimigo, ele lança obstáculos. Ele tem seus levantes contra nós. A Bíblia diz que ele é o nosso inimigo. E ele vai fazer de tudo para que na nossa caminhada a gente venha a desistir. Eu digo que esta mulher é uma figura de que era alguém já para desistir de tudo da vida. Porque nada deu certo. Não teve nada que deu certo. Ela tentou resolver o seu problema e não deu certo. Tentou de outra forma, também não deu certo. Tentou de outra maneira, de outro jeito, também não deu certo. Não teve nada que deu certo. Quem sabe você também, na sua caminhada, você já teve isso. Tentei, não deu. Tentei de outra maneira e não deu. Tentei resolver o problema dentro do meu casamento e não deu. Tentei resolver o meu problema dentro do meu lar e não deu. E há pessoas que acabam desistindo. Eu digo, o que o inimigo deseja fazer? É fazer com que a gente venha a desistir. E aqui nós vamos aprender preciosas lições com essa mulher. Eu digo, muitas pessoas foram curadas, mas a Bíblia não menciona o milagre de todas, de maneira específica. Dessa mulher menciona, porque é um diferencial. Eu digo, há muita coisa para que nós venhamos aprender. A Bíblia, meus amados, diz que nós, Romanos capítulo 8, 37, a Bíblia diz que em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores,
Amém? Por aquele que nos amou. Somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. A Bíblia também menciona em 2 Coríntios 2, versículo 14, que, porém, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Agora, o que o inimigo deseja é que nós não venhamos triunfar, que hajam obstáculos. O inimigo sabe que Deus preparou, Jesus foi preparar lugar para nós, ele foi preparar um lugar extraordinário para que nós venhamos estar com ele. João capítulo 14, mas o inimigo faz com que a nossa caminhada aqui na terra seja difícil, que a nossa caminhada seja cheia de obstáculos. Quantos obstáculos você já enfrentou na sua caminhada? Eu digo, como igreja, quantos obstáculos a igreja aqui tem enfrentado? Cada vez mais. Eu digo, meus amados, que Deus nos deu o novo prédio lá no Rio dos Sinos, porque Deus sabe de todas as coisas. E eu não vejo a hora de nós dissermos assim, Vicentina, deu o teu tempo. Aqui serviu e aqui tem sido bênção. Muitas pessoas tiveram grandes encontros com Deus, Deus falando tremendamente, mas Deus tem coisas maiores para nós, amém? Essa semana já, graças a Deus, começaram a desmanchar o telhado. Até fiquei assim, tipo, puxa vida, mas eu fico lá, fico contando, sabe, irmãos? Eu digo, tá, mas levaram um dia inteiro para tirar 100 metros quadrados de telha. Isso aqui vai demorar um mês. Aí chegou o rapaz e disse, olha, pastor, quarta-feira está tudo destelhado. Eu digo, como está tudo destelhado? Vocês estão demorando devagarzinho, está lento? Ele, não, pode, sábado, já estamos com toda essa parte pronta. Aí quarta-feira eles começaram, não rendeu. Quinta-feira, continuaram, não rendeu. Aí quando foi na sexta-feira, não sei, irmão, uma unção em cima deles, uma graça, rapidinho, meu Deus do céu, a coisa andou. Eles fizeram num dia o que não fizeram em 2. E a promessa deles é que quarta-feira vai estar tudo destelhado. E segundo a empresa que pegou lá, diz que em um mês quer deixar pronto. Eu não sei não, mas mês que vem, provavelmente vai ser o último culto que nós vamos fazer aqui. Amém? Em nome de Jesus. Eu estou buscando em Deus, em nome de Jesus, irmãos, mas Deus os desafia. Aí o diabo tenta colocar obstáculo. O diabo tenta colocar coisas para obstruir. Essa mulher, ela enfrentou obstáculos difíceis na vida dela. E o tema desta mensagem é: jamais pare de lutar. Porque o inimigo quer que você pare de lutar. Ah, você não percebeu que tem uma luta contra você? Tem uma guerra contra você? E aí você não percebe. Às vezes nós tentamos equacionar os problemas que estamos vivendo. Ah, não é por causa disso, é por causa daquilo. Irmãos, há uma batalha espiritual. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, tem uma batalha espiritual. Há um inimigo que trabalha. Há um complô contra nós. Mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Então não pare de lutar. Vamos olhar para essa mulher, vamos olhar para o texto. Ok? Meus amados, essa mulher enfrentou as piores situações de um ser humano. Essa mulher, ela foi rejeitada. Esta mulher era evitada. Esta mulher era evitada porque até nas festas, vamos convidar quem para o nosso casamento? Ah, vamos convidar fulano, vamos convidar a tia. Não, mas a tia não dá, porque ela tem aquele problema daquele fluxo dela. Se ela sentar na nossa mesa, vai tornar tudo imundo. Então não dá. Ela era evitada. Vamos convidar a tia para... Não, a tia não dá, por causa desse problema. Então era uma mulher que ela tinha problemas, ela tinha rejeição. Carregava uma rejeição. Não era por um tempo, foram 12 anos carregando isto. Era uma mulher falida. Falida porque a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha com os médicos. E não teve êxito. Era uma mulher que estava também fisicamente fraca, debilitada. Versículo 26 diz assim, ó, indo a pior. Indo a pior. Quem sabe, exatamente o momento que você tem vivido ou já viveu. Indo a pior. As coisas, em vez de melhorar, pioram. Em vez de andar para frente, está andando para trás. As coisas não melhoram. Assim estava a vida dessa mulher. Estava um conflito, estava uma luta, estava uma batalha. Não melhorava nada, só piorava. Como é que vai ser o dia de amanhã? Ah, o dia de amanhã vai ser pior. Quem sabe alguns estão vivendo assim, dizendo, olha, só piora, nada melhora. Meus amados, mas essa mulher, diante da crise que ela vivia, ela não ficou prostrada.
Diante dessa situação, ela não ficou prostrada. Então vamos olhar o texto, vamos aprender algumas coisas a respeito dessa mulher, as atitudes que nós também precisamos ter para alcançar o que precisamos para a nossa vida. Amém? E o plano que Deus tem, a vontade de Deus para a nossa vida, como eu sempre amo dizer esse versículo, que a vontade de Deus para nós, a vontade de Deus para a tua vida é boa, é perfeita e ela é agradável. A gente às vezes não está vivendo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. É isso que Deus tem, é isso que Deus quer. Mas muitas pessoas não estão vivendo. Vamos olhar para o texto e vamos ver o que a gente precisa aprender com a palavra de Deus. Que essa mulher viveu. Essa mulher teve algumas atitudes que devemos imitar. Primeira atitude que devemos imitar dessa mulher. Esta mulher, irmãos, ela era uma mulher perseverante. Por quê? A Bíblia diz que ela é perseverante porque ela estava há 12 anos. Não é 12 dias. Não são 12 semanas. Foram 12 anos. Algumas pessoas, elas começam a batalhar, a lutar. Ai, não deu resultado. Ah, desistem. Diz, não tem jeito, não dá mesmo. Para que lutar? Já tentei, já fiz de tudo. Por que tentar meu casamento? Não dá, não tem jeito, eu já tentei, eu já lutei pelo meu casamento e não tem jeito. O meu lar não tem jeito, o meu filho não tem jeito, a minha filha não tem jeito. Pois é, meus amados, essa mulher não tinha jeito. 12 anos. Mas essa mulher mostra que é perseverante. Porque mesmo depois de 12 anos, ela continua lutando contra uma enfermidade sem nunca desistir. Às vezes temos desistido muito fácil dos nossos objetivos, planos, e aquilo que Deus tem para nós, aquilo que é a vontade de Deus para nós. Aí o inimigo sempre tenta nos fazer parar, para a gente não prosseguir. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 4, diz, ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros, completos, não tendo falta de coisa nenhuma. Hebreus, capítulo 10, versículo 36, diz assim, necessitais de perseverança, amém? Necessitais de perseverança, necessitais de perseverança. A maior necessidade, é de dinheiro, é de um aumento no emprego, é disso, necessitais de perseverança. Precisamos de perseverança. A Bíblia diz o seguinte, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus amados, é uma batalha para que a gente não persevere. E esta mulher é uma mulher perseverante. O nosso problema é que nós queremos um milagre na nossa hora, no nosso momento, no nosso tempo. Deus tem milagre. Deus é um Deus que faz milagre. Para Deus não é difícil fazer milagre. Mas precisamos perseverar. Há muitas coisas inacabadas, que iniciaram, mas não houve perseverança para concluir, para terminar. Meus amados, nós não podemos desistir, amém? Vamos profetizar nessa noite, amém? Vamos profetizar? Profetiza comigo, diga assim, eu não vou desistir do meu milagre, do propósito que Deus tem para a minha vida e para o meu lar. Amém? Essa mulher, ela foi perseverante. Segunda atitude dessa mulher, ela foi esforçada. Por que ela foi esforçada? Versículo 26 diz o seguinte, que ela gastou tudo. Ela não gastou uma parte. Ela não gastou um percentual. Ela não gastou as suas economias. Ela gastou tudo o que tinha, diz o texto sagrado. Ok? Meus amados, ela gastou tudo. Ela foi uma mulher esforçada, ela se esforçou. Ela não ficou com pena de gerar esforço, mas ela se esforçou. Nós, meus amados, precisamos trabalhar para gerar também o milagre. Ok? Nós temos que provocar o milagre. Essa mulher, ela foi esforçada. Milagre requer esforço, sim. Mas é só Deus faz. Irmãos, Deus faz, mas eu tenho que buscar. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com esforço, de todo o vosso coração. É que a gente quer as coisas fáceis. Nós queremos as coisas muito mais fáceis. Mas essa mulher, ela se esforçou em favor da sua cura, em favor da sua libertação.
mesmo o estado dela estando cada dia pior, mas ela se esforçava, ela lutava para alcançar. Olha só a disposição no coração dessa mulher. A Bíblia diz que ela gastou tudo. Houve um esforço da parte dela. Ela teve dedicação. O apóstolo Paulo diz o seguinte, com relação à sua fé. Ele diz, eu combati o bom combate. O que é combater? Lutar. Haver esforço. Haver empenho. Haver dedicação. A Bíblia manda nos esforçarmos. O Senhor diz para Josué, esforça-te, tem bom ânimo, é preciso esforço, mas eu quero ser tremendamente abençoado por Deus, mas eu não quero mexer nada, eu não quero me esforçar, eu quero ter alta graduação, mas eu não quero ter esforço, aquele concurso eu quero tirar o primeiro lugar, mas eu não quero ter esforço, tem que ter esforço, milagre requer esforço sim, porque eu tenho que obedecer, e às vezes Deus pede coisas difíceis. Deus pediu para Abraão uma coisa difícil, esforço, dedicar o próprio filho, entregar o seu próprio filho. Meus amados, milagre requer esforço. A Bíblia menciona, meus amados, em Mateus capítulo 11, versículo 12, que o reino dos dias, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, precisa ter esforço, ok? Jeremias 12:6, a Bíblia diz assim, se tu te fadiga, se tu te cansa, correndo com os homens que vão a pé, como é que tu vai competir com quem vai a cavalo? Tem que ter esforço, não adianta só chorar, tem que se esforçar, precisa haver um esforço, uma dedicação. Eu quero ter um propósito com Deus, crescer espiritualmente, tem que ter esforço, queridão. Eu quero ler a Bíblia toda, tem que ter esforço. Eu quero jejuar, tem que ter esforço. Essa mulher, ela realizou, ela teve realmente esforço. Terceira atitude dessa mulher, ela era uma mulher motivada. Olha só o versículo 27, diz o seguinte, ouvindo falar de Jesus, veio. Interessante, amados, eu acho tão interessante, sabe o quê? Ouvindo falar de Jesus, dá uma grande lição, dá uma grande pregação. Ouvindo falar de alguém falou de Jesus para esta mulher. Alguém falou de Jesus para você. E hoje você está aqui, celebrando, adorando ao Senhor, adorando, engrandecendo ao Senhor, porque alguém falou de Jesus. E eu digo agora, Deus quer usar a vida de vocês, amém? Para nós falarmos de Jesus. Casas de paz, estamos preparando, daqui a pouco já estamos começando, casas de paz, vamos preparar, porque Deus quer usar a vida de vocês para falar de Jesus, amém? Somos chamados para um propósito, Deus tem um propósito. Alguém disse para esta mulher, olha, Jesus curou um leproso, Jesus ressuscitou um morto, Ele fez um paralítico andar, Ele fez alguns cegos enxergar, e esta mulher encheu o coração dela. Alguém falou de Jesus para ela. E esta mulher, irmãos, agora ela está motivada. Esta mulher que tentou de tudo. A Bíblia diz que ela tinha padecido na mão de vários médicos, mas ela não perdeu a motivação, ela voou atrás. Ela não é alguém que desistiu, é uma mulher, amados, que tem motivação no seu coração. A palavra motivação vem da palavra motor, algo que é uma engrenagem que faz andar, motivado, para andar, para ir para frente. Há pessoas paradas, estacionadas na sua caminhada de fé. A Bíblia diz que nossa fé ela tem que ser crescente. A nossa fé precisa evoluir. A nossa fé precisa alcançar níveis maiores. Por isso na igreja nós temos o quê? Crescendo na fé. E mais o 2. Crescermos. É o propósito de Deus. E a Bíblia diz que essa mulher ouvindo falar, tinha motivação no coração dela. Mas eu vou atrás. Ela, não, já tentei mesmo, não deu. Eu já tomei isso, não deu. Já fiz tal tratamento, não deu. Eu já batalhei tal coisa, também não deu. Não, irmãos, quando ela ouviu falar que tem uma oportunidade, ela está motivada. Ela vem uma força sobre ela, vem um gás na vida dela. Essa mulher, ela está motivada. Ela sai da onde ela está, ela sai da acomodação que ela está e ela vai atrás. A Bíblia diz, meus amados, que mesmo ela tendo sido decepcionada na sua vida com tantas coisas, mas ela ainda continua lutando, porque ela é motivada. Quantas pessoas perderam a motivação? Quantas pessoas já não conseguem mais fazer nada, porque se desmotivou? Quantas pessoas já entregaram os pontos? Perdeu a motivação.
A Bíblia diz, meus amados, que quando ela ouviu falar de Jesus, ela pensou, tem esperança. Ainda tem uma esperança para mim. Eu digo, não importa se o diabo tem tentado fazer você parar. A Bíblia diz em João, 1 João 4,4, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Motivação ela tinha. E nós precisamos aprender isso, amados. Muitos não conseguem tocar em Jesus, chegar perto de Jesus, perdeu a motivação. São pessoas que vivem de acordo com o momento que estão vivendo. Mas o que Deus tem para nós são promessas, amém? Deus tem promessa para a tua vida, Deus tem promessa para nós. Nós precisamos estar motivados, amém? Vai entrar em casa de paz, eu vou arrebentar. Eu vou fazer, Deus vai me usar, Deus vai nos usar. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, minha vida precisa receber mais de Ti, Senhor. Eu vou ir lá. Meus amados, é estarmos motivados. Tem aprisco hoje, glória a Deus, aleluia, estou lá. Amém. Tem discipulado hoje, estou lá. Hoje é dia de culto, toma lá. Meus amados, coração motivado. E essa mulher, ela tinha motivação. Ela não ficou lá, parada, esperando que as coisas viessem sobre a vida dela, ou que o milagre chegasse e batesse na porta dela. Não, ela tinha motivação, amém? Precisamos de motivação, amém? Quarta atitude dessa mulher. Era uma mulher corajosa. Verso 27, versículo 27 diz assim: veio por trás dele, dentre a multidão. O que ela enfrentou, meus amados? Enfrentou a multidão. Ela poderia dizer, é muita gente, é muito povo, eu não vou enfrentar. Tem pessoas assim, que não têm coragem de enfrentar obstáculos. A pastora, essa semana, estávamos conversando com alguns irmãos, e a pastora mencionou uma coisa nessa semana, que Deus não quer usar pessoas que trazem desculpa para Deus. Deus não está interessado em desculpa. Aliás, tem um ditado que diz o seguinte: quando a gente não quer, a gente inventa uma desculpa. Quando a gente quer, a gente vai à guerra, a gente vai à batalha. O que tem de gente inventando desculpa? O que tem de gente criando desculpa? Mas Deus, meus amados, não está à procura de quem está inventando desculpa. Deus está realmente querendo usar, e Deus vai usar pessoas que estão se colocando à disposição, dizendo, Senhor, eis-me aqui. São corajosos. Meus amados, Deus não aceita desculpa, amém? Deus quer a disponibilidade, disposição no nosso coração e na nossa vida. E essa mulher, meus amados, ela enfrenta a multidão. Ela disse, olha, não importa o tamanho da multidão, eu vou tocar. Eu estou fraca, não posso ir, não. Ela vai de maneira corajosa, ela enfrenta tudo isso aí. E ela vai em frente, e ela alcança, e ela é abençoada. Amém? A quinta atitude dessa mulher. Essa mulher é uma mulher cheia de confiança. Versículo 28 diz assim: se tão somente tocarem suas vestes, ficarei curado. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Eu digo, meus amados, essa mulher tinha confiança, não é apenas crer. Tem muitas pessoas que creem. A própria Bíblia diz o seguinte, que até os demônios creem e estremecem. Não é apenas crer, confiar. Qual é a diferença entre crer e confiar? Tem diferença, crer e confiar. Há muitas pessoas que creem, mas não confiam. É como aquela ilustração de um equilibrista, um grande equilibrista. Ele colocou um cabo de aço em cima de um alto prédio e colocou no outro lado, no outro prédio, cabo de aço, e a multidão lá embaixo. E ele perguntou, quantos aqui creem que eu consigo atravessar pelo outro lado, caminhando em cima desse cabo de aço? Todo mundo disse, eu creio, todo mundo aplaudiu. Aí ele pediu um voluntário aqui, foi um voluntário lá. Aí ele pegou um carrinho de mão e disse, você crê que eu consigo atravessar com esse carrinho, por cima desse cabo de aço até o outro prédio, uma grande, enorme altura? O cara disse, eu creio, eu acredito. Aí ele perguntou, você confia em mim? Diz ele, eu confio. Então entra no carrinho. Diz ele, não, também não é para tanto. Ele não confiava, ele cria, ele acreditava. Há muitas pessoas que estão no nível, na sua fé, somente de crer, mas não de confiar. Interessante, porque essa mulher, ela tinha confiança. Ela tinha confiança. A Bíblia diz o seguinte, que ela disse para si no seu coração, se eu tão somente tocar nas suas vestes.
Uma vez um pregador, ele pregou o seguinte tema da mensagem, usando esta passagem. Diz assim, a mulher que falava com seus botões. Mulher que conversava para ela mesma. Porque ela dizia assim, o texto diz, ela dizia para si mesma. Eu digo assim, a gente tem que conversar com a gente. E ela dizia para ela mesma, se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Ela tinha convicção, ela confiava que realmente se ela fosse tocar no Senhor Jesus, ela receberia o milagre. Ela tinha convicção, ela realmente confiava que ao tocar, ela ia receber. Isso, meus amados, é o que Deus deseja ver no teu coração. É isso que Deus deseja ver diante do teu desafio. É isso que Deus quer ver na tua alma. É realmente essa confiança em Deus. E essa busca ao Senhor com confiança. Meus amados, a Bíblia diz que nós temos que confiar no Senhor e não em nós. Jeremias capítulo 17. Maldito é o homem que confia no homem. E faz do seu braço mortal a sua confiança. Deus nos chama, meus amados, para confiar. Milagre não acontece aonde há uma necessidade. Milagre acontece aonde tem confiança. Amém? Que precisamos, e como essa mulher, ela confiava que se ela tocasse, o milagre chegaria até ela. Sexta atitude desta mulher. Esta mulher era uma mulher cheia de coragem. Interessante que no versículo 33, diz que ela tremendo, diz assim, tremendo, outra versão diz assim, tremendo de medo. Ela se aproximou tremendo, diz lá em Lucas capítulo 8, que ela estava tremendo. Mas, meus amados, ela tremeu, mas ela foi cheia de coragem. Por quê? Esta mulher, segundo o livro de Levítico, que nós já lemos, era considerada imunda. Ela não contou para ninguém o problema dela, no meio daquela multidão. Ela não sai dizendo, gente, eu sou imunda, e todo mundo foi separado. Não. Ela fez alguma coisa que ela não deveria, e ela não conta para os outros o seu problema. Ela vai no secreto. Mas agora ela tem que ter a coragem de dizer, sou eu. É comigo mesmo. Não é com outro, é comigo mesmo. Quando Jesus pergunta, alguém me tocou. Quem me tocou? Ela sabe que foi ela, porque ela tocou diferente. Meus amados, nós temos que vencer o medo da circunstância. O que já não deixou você estar à frente, por causa do medo. Às vezes o medo que nos paralisa e até nos impede de fazer a obra de Deus, por causa do medo. Meus amados, nós precisamos romper com o medo. O medo paralisa uma pessoa. O medo congela uma pessoa. O medo intimida. E eu digo para vocês a revelação da palavra de Deus. Muitas pessoas dizem o seguinte, eu acho que eu vou para o céu. Eu nunca matei, eu nunca roubei. Se eu perguntar para você, quem não vai para o céu? Quem não vai entrar no reino de Deus? Aí você vai dizer assim, a Bíblia diz lá que os ladrões, os assassinos, os corruptos, os imorais, os adúlteros, esses não vão entrar no reino do céu. Pois a Bíblia diz em Apocalipse 2,18, que diz o seguinte, os tímidos e os medrosos. Tímidos e medrosos. Aí vocês, meu Deus, misericórdia, Senhor. Eu não vou poder entrar no reino do céu porque eu sou tímido, eu sou medroso. Eu não estou falando medo de barata, de rato, de cobra. Algumas pessoas eu não tenho medo. O meu problema não é medo, é nojo. Eu tenho nojo desses animais. Mas não é isso que Deus está falando, irmãos. São pessoas que não têm coragem de assumir a sua identidade em Cristo Jesus, de assumir a sua posição em Cristo Jesus. Quando, por exemplo, em um ambiente entre colegas, olha, toma essa bebida aqui, e diz, não tomo, porque eu estou fazendo tratamento. Não, querido, eu não tomo mais porque eu aceitei Jesus na minha vida e no meu coração, Jesus transformou minha vida foi mudada, eu não bebo mais. Não falta coragem para dizer o seguinte, a minha vida está em Cristo agora. Vocês têm vergonha de se identificar com Cristo. Vocês têm vergonha de abrir a Bíblia e ler a Bíblia em público. Às vezes têm vergonha de se identificar em Cristo, com Cristo Jesus. E é isso que a Bíblia está dizendo, e a Bíblia vai nos trazer que Deus, irmãos, que os tímidos não vão entrar, aquelas pessoas que não têm coragem, aquelas pessoas que negam a Cristo.
tem vergonha de se identificar como cristão, como filho de Deus. A Bíblia diz, meus amados, que 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas de amor, de poder, amém? E de moderação. A pastora Mônica, no congresso, pregou a respeito de Gideão, e disse o seguinte, ela parafraseando, né, quando Deus disse o seguinte, a todos aqueles que forem medrosos, né, que tiver medo de enfrentar os midianitas, né, pode ir para casa. Ela parafraseou dizendo o seguinte, ó, se alguém aqui não é homem, pode ir embora. Aí os caras, não, eu sou, estou junto. Não, irmãos, vazou, 22 mil foram embora. Porque falta de coragem. Deus está levantando um exército corajoso nessa cidade, amém? Enfrenta desafios grandes, enfrenta batalhas grandes, mas está ali firme no Senhor Jesus. É isso que Deus quer ver no nosso coração, amém? Coração cheio de coragem, de ousadia, amém? Em nome de Jesus. 7ª atitude dessa mulher, era uma mulher cheia de fé e de atitude. De fé já falamos, mas sim de atitudes. Porque Jesus disse o seguinte para ela, versículo 34, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Na realidade, irmãos, fé com atitude, porque ela teve atitude. Ela não ficou mentalmente pensando, eu tenho fé, eu tenho fé. Ela teve atitude. Eu digo, não existe fé sem atitude. A Bíblia vai falar em Tiago, que fé sem obras é morta. Ou seja, eu tenho fé em Deus, mas as minhas atitudes, a minha ação, ela é diferente da minha fé. Pois, na verdade, o meu fazer, as minhas atitudes, vão mostrar o tamanho da minha fé. São as minhas ações que vai mostrar o tamanho da minha fé, a dimensão da minha fé. A Bíblia diz que fé sem obras são mortas. É a tua fé que vai te levar ao milagre. Mas é a fé com ação. É a fé com atitude. Meus amados, se a fé ela não tiver ação, não tiver atitude, não vai agir milagre. Não vai ter milagre. E essa mulher, ela sai de onde ela está. E ela vai até Jesus porque ela tem fé. É esse ir, é esse enfrentar a multidão. É o passar entre uma multidão que comprime. É que faz e que mostra atitude. É eu sair da minha casa, eu buscar a Deus, eu chegar mesmo com chuva, mesmo com dificuldade, mas eu estou sedento, eu quero, é a minha fé que me leva a ir no aprisco, é a minha fé que me leva a ir cultuar o Senhor, é a minha fé que me leva no discipulado, é a minha fé que me leva a romper, é a minha fé que me leva a ir além, é a minha fé que os meus pés, meus braços, minhas pernas vão mostrar o tamanho da minha fé. É a minha obediência para com Deus é que vai mostrar a minha fé. Meus amados, Jesus fez muitos milagres. E alguns dos milagres, Jesus, por exemplo, fez um lodo, colocou nos olhos do cego e disse, vai e te lava no tanque de Siloé. Sabe qual é que demonstrou fé naquele cego? Que mostrou fé naquele cego, ele sair de onde ele estava e lá se lavar. A fé, meus amados, sempre tem atitude. E esta mulher, ela teve atitude. E eu digo uma coisa, a fé honra a Deus, amém? E Deus honra a fé. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Quem vai a Jesus tem a sua vida mudada. Essa mulher, ela foi a Jesus e ela voltou mudada. Ela voltou curada. Ela estava do negativo, ela foi para o positivo. Ela sai do devedor e ela vai agora sendo credora. Por quê, meus amados? Ela foi a Jesus. Assim também é a nossa vida. Nós vamos a Cristo e Ele muda e Ele transforma a nossa vida. Vamos olhar um pouquinho o retrato da vida dessa mulher como era. Primeiro, ela era uma mulher desprezada. Segundo, ela era uma mulher cheia de traumas na sua vida. Terceiro, ela era uma mulher machucada socialmente. Quarto, ela era uma mulher machucada religiosamente, porque não poderia estar nas reuniões, por causa do seu estado. Quinto, era uma mulher desapontada, porque ela tentou vários médicos e não conseguiu nada. A Bíblia diz que ia de mal a pior. A Bíblia diz também
numa outra palavra, vai dizer o seguinte, que ela havia padecido nas mãos dos médicos. O que é padecer nas mãos dos médicos? Não teve resultado, não teve jeito. Eu digo também a história de cada um de nós aqui. Porque já tentamos de tudo na vida e nada deu resultado. Alguns tentaram a sua alegria, a sua felicidade nas drogas, alguns na prostituição, alguns nos seus vícios, e tentou de tudo para preencher o seu coração, a sua alma, e nunca encontrou resultado, só ia de mal a pior. O vazio, em vez de ser preenchido, ficava maior ainda. E sem encontrar, sem ter nenhum resultado, essa mulher estava desapontada. Quem sabe muitos de vocês já estavam assim e viveram assim também. Total desapontamento. E é uma mulher também que enfrentou outro trauma, ela empobreceu. Porque a Bíblia diz o seguinte, que ela desperdiçou todos os seus bens. Gastou tudo que tinha. Ela se desfez. Se fosse nos dias de hoje, ela vendeu o celular, vendeu o micro-ondas, vendeu a televisão, vendeu de tudo. Ficou sem nada. Vendeu a sua cama. Não tinha mais nada para vender, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, desperdiçou todos os seus bens. É uma mulher que empobreceu, gastou todos os seus bens e nada resolveu. O que resolveu para essa mulher e o que resolveu para a nossa vida foi Jesus. Amém? Foi isso, meus amados, a mudança da nossa vida. É essa mudança que teve, é essa mudança que houve na vida desta mulher. Agora, a última atitude dessa mulher, eu compartilho com vocês e fica bem ligado, para guardar bem no teu coração. A oitava atitude dessa mulher foi uma atitude ou ação inspiradora. Quando nós lemos Marcos capítulo 5 e narra a história dela, aí passa-se os dias, nós vamos ler Marcos capítulo 6, um capítulo depois, versículo 53, os últimos versículos de Marcos capítulo 6, diz assim, naquele tempo, tendo Jesus e os seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram o barco. Logo que desceram do barco, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes, deitados em suas camas, para o lugar aonde ouviam falar que Jesus estava. E no povoado, cidades e campos, até o pessoal lá do interior da zona rural, diz aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças, e pediam-lhes para tocar, ao menos a barra das suas vestes. E diz assim o versículo, termina o capítulo 6, com essa expressão, e todos quanto o tocavam, ficavam curados. Todos que tocavam na barra das vestes de Jesus, ficavam curados. Aonde essas pessoas aprenderam a ouvir o testemunho daquela mulher. Eu digo, muitas pessoas vão ouvir o teu testemunho. E o teu testemunho e a tua vida vai ser inspiração para muitas pessoas. Esta mulher, ela foi inspiração para muitas pessoas. O texto, meus amados, é bem claro. Marcos capítulo 5 que ela fez, e Marcos capítulo 6, agora a Bíblia vai falar que é uma depois dela, que é depois dela, depois do que ela fez. E acho tão interessante, porque Lucas capítulo 7, versículo 21, diz que Jesus curou muitas doenças, todo tipo de sofrimento, bem como espíritos malignos, concedeu visão a muitos que eram cegos, mas não narra a história, o que eles fizeram. Mas essa mulher narra. Por quê? Porque ela fez um diferencial. Eu digo, então Deus tem um chamado para você, para que a tua vida seja um diferencial. Para que através do milagre, na tua vida e no teu coração, outros saibam. E começam a imitar, dizendo o seguinte, olha, eu sei como é que era a vida do seu Otávio. Algo mudou na vida dele. Eu sei como é que era a vida do Wesley. E eu sei o que aconteceu. Olha, eu quero isso também para a minha vida. Meus amados, exatamente, meus amados, que eu desejo no meu coração, desejamos nós, com todo o nosso coração, que a tua história venha a ser contada, amém?
Que nossa história de milagre, nossa história de luta e batalha venha a ser contada por outros. Amém? Que haja milagres na tua vida sendo contado por outros, como foi no caso desta mulher. Aí eu fico imaginando o seguinte, aquela multidão vendo aquilo ali, a mulher contando a sua história, contando todo o seu trauma e a sua dor. Aí todo mundo diz, olha, a mulher só tocou nas vestes de Jesus. E aquilo começou a espalhar. Começou a se espalhar por muitos lugares. Diz, olha, teve uma mulher, tocou nas vestes de Jesus, e ela foi curada. Aí alguém diz, não, mas para aí, eu vou fazer isso também. O outro, olha, eu também vou fazer isso. E outro, eu também vou tocar. Outro, eu também vou tocar. Outro, também vou tocar. E está sendo espalhado, meus amados, por todos os lugares, que só tocar já recebe o milagre. E quem abriu isso? Esta mulher. Mulher com tantos desafios. Mulher com tantos traumas. Meus amados, mas em nome de Jesus, que muitos sejam inspirados na tua vida, amém? Diga, eu recebo, amém? Meus amados, que muitos sejam inspirados na tua história, na tua vida, amém? Deus quer usar você, Deus quer usar a tua vida. Faça como esta mulher. O que ela fez? Ela foi a Jesus. Vamos a Jesus. Vamos a Cristo Jesus. Um dia, um leproso foi a Jesus e saiu dali curado. Um dia, Jesus foi até o gadareno e o gadareno ficou liberto. Um dia, Jesus foi, uma mulher curvada foi a Cristo e ela saiu dali curada. Um dia, eu fui a Cristo e a minha vida foi transformada. Um dia, irmão Jorge Ramo foi a Cristo e a sua vida foi mudada. Cada um que chega a Cristo Jesus, a sua vida é mudada. Essa mulher foi a Jesus e a sua vida foi impactada. Ela recebeu o milagre. A sua história foi contada. A sua história está sendo registrada por 3 evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas estão contando a história desta mulher. Meus amados, que a tua história seja registrada, mas faça a diferença. Não seja crente por ser crente. Marca aonde você está. Marca onde você mora. Marca onde você trabalha. Marca por onde você passar, que você é alguém que faz diferença. Deus quer nos usar. Que a sua vida seja uma história de transformação e de libertação para muitos outros. E olha o que Jesus disse para ela. Pode grifar na sua Bíblia também depois. Jesus chama ela de filha. Filha. Filha é alguém gerado. Jesus, irmãos, estava abraçando essa mulher, trazendo ela para a família. O desejo de Deus, irmãos, que cada um de nós tenhamos esse relacionamento de intimidade de família. Eu quero, em nome de Jesus, encerrar esta mensagem, dizendo, irmãos, que Jesus é esperança para os desesperançados. Que Jesus, meus amados, Ele nos atrai a Ele. E que a única maneira, a única forma, a única solução está em Cristo Jesus. Eu chamo também a atenção à frase que Jesus disse, a tua fé te salvou. Não foi apenas fé na fé, que muitas pessoas têm fé na fé. Não foi uma fé religiosa, foi uma fé em Jesus. Quando a nossa fé e a nossa confiança está em Cristo, milagres acontecem. Amém? Que Deus te abençoe. Que nosso Deus comece a nos sacudir e nos usar. Porque essa é a vontade de Deus, amém? Então não desista, por maior que pareça ser a luta e a batalha, não desista, amém? Há desafios a vencer, e se você está aqui, é porque Deus te trouxe aqui, porque Deus quer te desafiar, para nós em nome de Jesus avançar, amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar a Deus. Não sei qual é o teu grande desafio, não sei qual é o nome da tua luta, eu não sei qual é o nome da batalha que você enfrenta, mas você tem. Mas vamos em nome de Jesus. Vamos vencer. Nós vamos triunfar. Porque Deus nos chama para nós fazer diferença. Amém? Somos chamados e somos desafiados. Você está aqui porque alguém um dia fez o que fizeram para essa mulher. Não diz nem o nome dela. Não diz nem quem falou para ela. Mas alguém falou de Jesus para a vida dela. E foi um grande diferencial para a vida dessa mulher. Eu digo, aqui nessa igreja, vai ter multidões, muitas pessoas, a qual você vai ser instrumento para falar como falou para a vida dessa mulher. E a vida dela foi mudada, porque alguém falou de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus te dê coragem, que Deus te dê ousadia,
Que Deus te dê um espírito forte e fortalecido, cheio de coragem e ousadia, para fazer e para realizar aquilo que Deus tem nos chamado. Deus não nos chamou apenas para sermos salvos, mas somos salvos para salvar, para transmitir a graça e o poder de Deus. Amém?